Bom dia, clã! E o meu café hoje é em homenagem a Frida Kahlo e a gente vai falar um pouco de história das religiões. Eu tive em Fátima, onde eu descobri um livro muito interessante que conta alguns segredos que aconteceram em Fátima. Mas antes disso, eu queria contar para vocês que eu sou uma pessoa que viaja, quem me acompanha sabe, para pesquisar para os meus livros, onde busco personagens reais, documentos, pesquisadores, e a partir disso nascem histórias. E Fátima tem a ver com o livro que eu vou lançar, e vou explicar por quê. Primeiro eu lanço agora em agosto um livro Rio de Vênus, que é um livro que se passa na Grécia. Eu tive em Lesbos pesquisando há uns 10 anos atrás para escrever esse livro. E eu vou lançar um livro que eu tô correndo contra o tempo com a revisão para tentar lançar no Natal, sobre as minhas peregrinações. E eu peregrino para escrever, mas eu também, que é mais um soul traveling, mas eu também peregrino pela fé. E eu escrevi um livro dos milagres que eu vi, ou vivi, em diversas peregrinações pelo mundo. E esse livro foi uma promessa que eu fiz de lançar. Eu escrevo romance histórico, e esse é um livro de não ficção. Mas se você quer saber mais sobre os meus livros, corre lá no Linktree/Patrícia Deluna. Já reserva, só clica em reservar Rio de Vênus, você vai ser direcionado por um WhatsApp e vai receber um link para pré-venda do livro assim que ela abrir, com desconto, com brindes, com convite para o lançamento. E fica ligado também para se inscrever na mailing para os próximos lançamentos. E vamos lá, vou contar aqui para vocês, vou deixar meu café aqui e vou contar para vocês o segredo que eu descobri em Fátima. Eu descobri esse livro aqui que chama Aparições de Maria, do Isidro Juan Palacios, antigo selo Nova Era, um selo muito antigo da Record. E esse livro eu achei numa biblioteca lá em Fátima. E é um livro que vai falar da relação entre a maçonaria, o Império e a República Portugueses e como essa maçonaria revolucionária era contra religiões, contra a religião cristã e contra o catolicismo. E parece papo de internet de hoje em dia, né? Mas esse livro é bem antigo e ele vai citar algumas pesquisas bem interessantes, né? Sobre como essa maçonaria atuou numa briga por poder em Portugal. E o que isso tem a ver com Fátima? Só porque eu achei o livro lá? Não. Porque tentar abafar o segredo de Fátima foi uma ação da maçonaria local. E no meu imaginário, quando eu cheguei em Fátima, eu tinha uma ideia de que quem tinha tentado fazer uma inquisição contra a irmã Lúcia e os outros pastorinhos tinha sido a própria igreja, mas não. Foi o prefeito, que era maçom, e as lojas maçônicas que na época estavam associadas àqueles que eram os políticos da República, né? Mais ou menos em 1915 vão acontecer essas aparições de Maria, que combinou com Lúcia que apareceria por 5 meses, sempre no dia 13, né? E a primeira aparição teria sido dia 13 de maio. E aí ela nessas aparições vai acontecendo todo um mover ali das pessoas, e isso vai deixando o prefeito muito irritado, porque eles tinham medo que aquilo tomasse um vulto muito grande. Para eles, a Igreja Católica era um inimigo, porque estava associada à monarquia também, né? A Igreja sempre teve uma troca de poder de retroalimentação entre Igreja e monarquia, né? Então começa a ter uma movimentação da maçonaria para abafar aquilo. E quem vai prender as crianças e torturar as 3 crianças é o prefeito, que é um maçom. E isso aqui no livro ele explica por que ele está dizendo que o prefeito é maçom e tal. E ele vai prender essas crianças e vai fazer de tudo. E a força dessas crianças que é impressionante, porque isso tá também, eu comprei lá os diários da irmã Lúcia, isso tá nos diários da irmã Lúcia também, de como eles foram torturados, como ela ficou triste que os pais não apareceram para tentar resgatar eles, que só um padre acreditou neles. E muitas pessoas começaram a assistir, né? Como tinha um dia, uma hora marcada para estar lá, muitas pessoas começaram a ir assistir, e essa tentativa de ter um apagamento do que estava acontecendo, eles não conseguiram. Eles chegaram a mandar a guarda para impedir os peregrinos que vinham de Santarém, de Lisboa, de outras cidades, para chegarem lá, e não conseguiram. Dizem que o primeiro milagre de Fátima tem impedido esse apagamento, porque eles chegaram a mandar um grupo de guardas para derrubar a árvore onde eles diziam que estava acontecendo as aparições. E eles derrubaram a árvore errada, apesar da outra árvore estar sinalizada. Depois chegaram a envenenar o poço de uma das aparições, mas isso também, depois de um tempo, foi superado. E isso eles não contavam com a mobilização das pessoas, porque em Portugal essa questão dessa fé mariana é uma fé muito forte, uma tradição quase que cultural portuguesa, né? Muito forte. Então eles não contavam com toda essa mobilização
que foi mais forte do que a mobilização da maçonaria. E para mostrar que não era pouca coisa, eles ainda fizeram quase que um palanque no Jardim da Lúcia, onde estava vendo muita gente indo até a casa delas, né? Eles fizeram um palanque para fazer todo um discurso pró-modernidade, contra catolicismo, contra religião, contra cristianismo, contra todo esse ópio aí do povo, segundo eles, e eles fizeram palé, falaram, e não adiantou, não foi, era menos forte do que a tradição portuguesa católica, né? Não conseguiram burlar isso. Mas eu vou ler um trecho para vocês, porque eu achei muito interessante o que ele conta, que como essa maçonaria portuguesa, isso, gente, não tem nada a ver com como é a maçonaria hoje em dia, porque eu não sei nada da maçonaria. Então, isso é um recorte no tempo, né? Ali em 1915. E ele vai falar aqui, que eu vou ler um trechinho para vocês que eu achei muito interessante, de como ele vai relatando essa relação. Ó, esse ambiente hostil, de longe, alcança em Portugal, como quase toda a Europa ilustrada, o século XVIII, quando da fundação das suas primeiras lojas maçônicas anticristãs e inimigas da igreja. Em suas terras, a primeira criada em 1727, influência francesa, a segunda em 1733, uma influência inglesa. Uma guerra oculta já afetava todos os países europeus e de ultramar. Suas raízes poderiam ser descobertas ainda mais fundo. Estratos inomináveis de grande perigo nos levariam para além do Marquês de Pombal, inimigo da fidalguia e da nobreza, dos jesuítas e da igreja. Né? E aí ele segue assim, o fio, eu vou pular, que ele vai explicando aqui uns detalhes, o fio de Ariadne, neste labirinto da guerra oculta, é o livro de acho que fala Seyberts, mas escreve Sieberts, se alguém quiser comprar, Dom Miguel e a sua época. Men Martins, 1985, não deve ser brasileira editora. E ele fala o seguinte, derrotados Dom Miguel, né? Derrotado Dom Miguel, é importante a gente falar o seguinte, Dom Pedro I era o político apoiado pela maçonaria. Ele vai sair do Brasil e vai fazer uma guerra civil contra seu irmão Dom Miguel para ser regente da sua filha Dona Maria II. E ele consegue, Dom Miguel vai ser expulso, vai para a Alemanha, Dom Pedro morre logo depois, mas ele ganha essa guerra. E aí ele vai falar desse apoio a Dom Pedro. Dom Pedro, regente de Dona Maria II, em 28 de julho de 1833. Seu primeiro conselheiro é o grão-mestre das lojas de orientação inglesa, José da Silva Carvalho, miguelista. A Ordem de Santo Inácio, conventos de frades e casas religiosas são alvo de sua política de expoliação, sendo seus bens repartidos entre os irmãos revolucionários das lojas. Este governo de Dom Pedro foi logo reconhecido pela Inglaterra e França em 15 de agosto de 1834. Abertura das cortes constituintes, nas quais os deputados são nomeados entre os irmãos das lojas. Confirmação de Dom Pedro como regente e ratificação dos decretos já em vigor, pelos quais eram abolidos em Portugal e em suas colônias todos os conventos e ordens religiosas, sendo Dom Pedro o impulsionador das lojas contra Dom Miguel. E aí ele vai explicando mais essa história, e aqui ele chega a dar o nome do prefeito de Ourique, né? Ourique é onde está a aldeia de Fátima e Aljustrel, né? Arthur dos Santos, no passado um ferreiro, no presente um maçom convicto. Recairia a pior parte da situação para ele, né? Que ele vai se apresentar na casa de Jacinto e Francisco e mandar buscar Lúcia e prender as crianças. Então, achei essa história muito interessante. Isso faz me pensar, me faz lembrar de um tema que eu gosto muito quando eu pesquiso para escrever romance histórico, que é a filosofia da história, que é a história da religião por trás da história. Eu acho que quando a gente escreve romance histórico, a gente pesquisa a literatura, a religião, a filosofia, todas as influências daquele momento, né? Mas eu acho que muitas vezes o materialismo histórico do nosso tempo, por exemplo, não faz ser tão debatido a religião por trás da história, como a religião e a espiritualidade influenciam a história. E eu acho que isso aqui é um recorte, né, de como a religião, porque a maçonaria também é religiosa, né? Pode não ser uma religião, mas é um grupo, de alguma forma, tá ligado à religião, né? A espiritualidade. E a gente vai ter a igreja, a maçonaria, os políticos. E isso é uma história oculta, como esses players se organizam, e a gente tem poucos livros que falam dessa visão da religião por trás da história,
né? Como que foi a atuação, porque as nossas se a gente olha no macro, a gente tem os governos, né? No micro, a gente tem o sujeito, e como que o tempo vai influenciar o sujeito, como a religião e a espiritualidade vai influenciar o sujeito daquela época a ter certas ações, seja acreditar e se mobilizar num culto mariano, seja uma articulação política para derrubar um culto que pode crescer muito e enfraquecer uma posição política, ou fortalecer políticos que sejam católicos, né, e monarquistas. Não, porque hoje em dia a gente tem um político monarquista, não necessariamente é que é a volta da monarquia, pode querer os valores da monarquia. Eu não estou dizendo se é bom ou ruim, porque o assunto aqui não é política. A gente está falando de como as pessoas se organizam em função da sua espiritualidade e como as religiões também representam voto. Então, acho que essa história é muito interessante. E um outro segredo que eu ia contar, porque eu falei que eu ia falar de 2 segredos de Fátima, é sobre a revelação do terceiro segredo. Então, nas aparições, Lúcia teria ficado com a tarefa de escrever o segredo em 3 partes, e essas partes tinham uma data para ser revelada. Então, chega um momento que é autorizado a revelação dessa terceira parte da carta de Lúcia. E aí, muitos papas leram, isso é mandado para o Santo Ofício, muitos papas leram, e o João Paulo II vai revelar o segredo. E dizem, né, que algumas pessoas dizem que não foi revelado completamente, foi revelado em parte, mas eu acho que o segredo é profético. E se você ler, tá na internet aí abertamente, é interpretação, porque não é nada assim que você consegue entender objetivamente, a não ser uma luta do bem contra o mal. Dizem lá em Fátima, uma pessoa que pesquisava, que estava escrevendo sobre a história de Fátima, me falou que o último, esse papa, penúltimo papa, o Papa Bento, né, 16, acho que é 16, né, ele teria lido o segredo e falado, feliz do Brasil. Por quê? Eu não sei. Se é porque tem uma parte do segredo que não foi revelada, se é porque a interpretação dele alcança isso, não sabemos, mas ele tem aí um livro sobre o terceiro segredo. Então, gente, eu vou deixar vocês com mais uma indicação aqui de leitura, que é Dom Pedro I, A História Não Contada, da Leia. Depois eu vou botar na bio, eu acho que eu comprei o livro para ler, tenho quase certeza que chama Dom Pedro I, A História Não Contada, mas vai estar aí na bio, e eu acho que o nome do autor é Paulo Helzetti, mas vou colocar direitinho na bio da editora Leia, para vocês lerem. Fica a dica. E quem quiser participar do Clube do Livro, onde eu tô lendo as pesquisas para o meu próximo livro, eu tô lendo sobre Maria Madalena, com alguns pesquisadores franceses e alguns documentos que chegaram até mim. Quem quiser participar do Clube do Livro, é gratuito, é pra gente juntar um grupo de pessoas que quer acompanhar a minha pesquisa para o próximo livro. Quando lançar de Rio de Vênus, eu vou ler também com as pessoas um livro que o Roger Wugler, que era o autor que faleceu, fez algumas sessões comigo. Ele viajava o mundo fazendo pesquisa de como os arquétipos gregos se apresentariam hoje, né? Como era o arquétipo de Afrodite hoje, como era uma mulher com o arquétipo de Hera hoje, como eram os arquétipos hoje. Não tem nada a ver com religião, uma pesquisa de um junguiano, e a gente teve algumas conversas pessoalmente, e eu vou contar as histórias que o Roger Wugler me contou, e vou ler o livro do Roger Wugler em agosto, em julho, quando estiver perto do lançamento de Rio de Vênus, e a gente vai ler junto aí também para o livro da Amazônia, que lança no começo do ano. Então, entrem para o Clube do Livro lá no Linktree/Patrícia de Luna, se inscrevam, vai ser gratuito, vai ser uma vez por mês, vai ser para a gente se reunir e acompanhando aí as minhas pesquisas. E não deixem de seguir também o Hub Brain no Instagram, que é aqui nosso patrocinador, que é um grupo de analistas junguianos que se juntou para atender e pesquisar. E o Hub Brain, aqui o nosso patrocinador do canal, vão lá conhecer, eles ainda estão sem o site no ar, fica a dica para vocês, e até o próximo Histórias Secretas.